Eu tinha 40 anos quando percebi que havia passado 4 anos sendo uma visita dentro do apartamento que eu pagava. Não foi um grito, não foi uma briga. Foi uma terça-feira comum, daquelas em que a luz entra pela janela da sala com uma frieza de inverno que parece calculada. Eu voltei do trabalho mais cedo do que o habitual, subi os 3 andares pelo elevador, abri a porta do apartamento com a minha chave, o meu apartamento, o meu nome no contrato, e encontrei o escritório que eu usava como estúdio completamente reorganizado. A mesa que eu tinha comprado na época da faculdade, onde eu desenhava, onde eu guardava os meus materiais, estava encostada na parede do fundo. No centro do cômodo, instalado como se sempre tivesse sido assim, havia um monitor novo, uma cadeira gamer, fones de ouvido pendurados no encosto, e o meu cunhado sentado de costas para mim, jogando. Fiquei na porta por alguns segundos. Ele não percebeu que eu tinha entrado. Fui até a cozinha, pus a bolsa na bancada, enchi um copo d'água, voltei até a porta do que tinha sido o meu estúdio e disse o nome do meu cunhado uma vez. Ele tirou um fone de ouvido sem se virar completamente. Disse, com aquela voz de quem está sendo interrompido de algo importante. Ah, você chegou cedo hoje. Respondi que havia chegado no meu horário normal. Ele disse, espero que não se importe, o quarto lá é pequeno demais para montar o setup. Não perguntou, não pediu. Informou com o tom tranquilo de quem reorganiza o próprio espaço. Fiquei parada olhando para a minha mesa empurrada contra a parede, para os meus materiais de trabalho jogados num canto, para a caixinha de madeira com os lápis de cor que minha avó tinha me dado quando eu tinha 9 anos e que eu carregava em cada mudança, desde então, largada em cima de uma pilha de papéis como se fosse qualquer coisa. Não disse nada. Peguei a caixinha, levei para o quarto, coloquei na gaveta da minha mesa de cabeceira. Sorri para nada, para o corredor vazio. Não era o sorriso de quem concorda. Era o sorriso de quem acabou de entender exatamente o que precisa fazer. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa naquele corredor. Ela começa 5 anos antes. Quando eu tinha 35 anos, estava trabalhando como designer gráfica numa agência pequena em Curitiba e morando num apartamento que eu tinha comprado sozinha no bairro Água Verde, antes mesmo de conhecer meu marido. 2 quartos, sala com bastante luz, uma varanda pequena onde eu colocava plantas e passava as manhãs de sábado com café e livro. Era o apartamento que eu tinha escolhido com os meus critérios, no meu ritmo, sem pedir opinião de ninguém. Conheci meu marido numa exposição de design de produto no centro cívico. Ele era engenheiro, trabalhava numa construtora, falava com aquela segurança pausada de quem está acostumado a ser ouvido. Nos 6 meses seguintes, nos vimos com uma regularidade que foi se tornando hábito e depois necessidade. Quando casamos, a decisão natural foi morar no meu apartamento. Era maior do que o dele, estava quitado, ficava bem localizado, fazia sentido. O que não fiz foi colocar o nome dele no contrato. Não por desconfiança, nunca foi isso. Foi preguiça de cartório, foi aquela certeza de casados jovens de que certas formalidades são desnecessárias entre 2 pessoas que confiam uma na outra. Ele também nunca pediu. A vida foi. O meu cunhado apareceu no 2º ano de casamento. Tiago tinha 28 anos. Era irmão mais novo do meu marido. Tinha acabado de terminar um relacionamento longo. E, segundo meu marido, estava passando por um momento difícil. A proposta foi apresentada numa sexta-feira à noite, com aquele jeito que certas propostas são feitas quando alguém já tomou a decisão e está apenas avisando. Ele vai ficar aqui uns 2, 3 meses até se reorganizar. O quarto vazio está lá sobrando mesmo. O quarto não estava sobrando. Eu usava como estúdio de trabalho havia 2 anos. Mas meu marido disse isso com uma voz tão razoável, tão cheia de certeza de que eu ia entender, que olhei para ele por alguns segundos e disse, tudo bem. Levei minha mesa, minha cadeira e meus materiais para o canto da sala, improvisando um espaço de trabalho entre o sofá e a estante. Tiago chegou na semana seguinte com 3 malas, uma caixa de equipamentos eletrônicos e um colchão inflável que substituiu rapidamente por uma cama de solteiro que meu marido comprou sem consultar onde a gente ia colocar os móveis da varanda que tiveram que entrar. Os 2 meses viraram 6. Os 6 viraram 1 ano. Tiago não era mal educado. Era uma coisa pior. Era aquele tipo de pessoa que ocupa o espaço ao redor sem perceber que o espaço pertence a alguém.
Usava a cozinha e deixava a panela de molho. Não de maldade, simplesmente não pensava. Chegava às 2 da manhã e ligava o som do notebook sem fone porque achava que todo mundo dormia pesado. Convidava amigos para o apartamento nos fins de semana sem avisar, com aquela naturalidade de quem mora numa república onde as regras são coletivas. Meu marido mediava com a mesma frase toda vez. Ele não quis fazer de propósito, é assim que ele é. E eu, toda vez, ouvia aquela frase e guardava uma coisa pequena dentro do peito, uma coisa do tamanho de um grão de areia. O que eu não sabia ainda é que grão de areia acumula. No 2º ano de Tiago morando conosco, percebi que havia parado de trabalhar em casa. Levava o computador para a agência mesmo nos dias em que eu poderia trabalhar remoto, porque em casa não conseguia me concentrar. A sala tinha se transformado num espaço deles 2 controles de videogame na mesa de centro, fones pendurados na cadeira, uma energia de quarto de adolescente que durou meses sem que ninguém percebesse o que aquele espaço tinha sido antes. Numa noite de outubro, voltei tarde de uma apresentação para um cliente, estava com fome e cansaço, e encontrei a cozinha com a louça do jantar deles ainda na pia, e a bancada com restos de pizza que Tiago tinha pedido para um grupo de amigos que tinham ficado até às 10. Meu marido estava dormindo. Lavei a louça sozinha, limpei a bancada, fiz ovos mexidos para mim às 11 da noite em pé, encostada no fogão. Naquela noite, enquanto comia de pé, olhei ao redor para a cozinha que era minha, para o apartamento que era meu, e tive uma clareza que chegou sem aviso. Eu não me reconhecia mais naquele espaço. Foi nessa noite que comecei a entender o que minha avó quis dizer quando me ensinou que toda mulher precisa de um lugar no mundo que seja só dela, não compartilhado, não cedido, dela. Minha avó era costureira. Criou 4 filhos numa casa pequena em Ponta Grossa, com um marido que trabalhava no turno da noite e dormia de dia. O único espaço dela na casa era uma cadeira no canto da sala, com uma caixinha de madeira com os materiais de costura. Ninguém sentava naquela cadeira, ninguém tocava na caixinha. Não porque existia uma regra declarada, porque era dela. Todo mundo na família entendia isso de um jeito que não precisava de explicação. Quando ela morreu, me deixou a caixinha. Eu tinha 9 anos. Não sei costurar, mas carrego a caixinha em cada mudança, porque ela é o tipo de coisa que você carrega quando entende o que ela representa. Naquela noite de outubro, fui até o quarto, abri a gaveta, peguei a caixinha nas mãos e fiquei olhando para ela por um tempo que não sei medir. Depois fui dormir com uma decisão que ainda não tinha forma, mas que estava lá. No 3º ano, consegui uma promoção na agência. Passei de designer executora para diretora de arte, com a responsabilidade de liderar uma equipe de 5 pessoas e gerir os projetos maiores. O salário aumentou de forma significativa. Meu marido comemorou, saímos para jantar, foi uma noite boa. O que não contei para ele foi o que fiz com o aumento. Comecei a separar uma parte todo mês para uma conta poupança que só eu sabia que existia. Não porque estava planejando algo concreto naquele momento. Estava planejando uma saída, no sentido mais amplo, uma opção, uma porta que não dependesse de mais ninguém para existir. Tiago continuava morando conosco. A narrativa de temporário havia desaparecido completamente das conversas. Ninguém mais usava essa palavra. Ele tinha arrumado um emprego como analista numa empresa no centro, estava se virando, pagava uma parte do mercado quando meu marido pedia, mas a dinâmica de quem vivia sem compromisso real havia se cristalizado numa normalidade que ninguém contestava. Num sábado à tarde, fui ao quarto dele buscar uma caixa de documentos antigos que eu precisava. A porta estava entreaberta. Entrei, peguei a caixa e no caminho de volta olhei para o cômodo. A minha mesa estava lá. A mesa que eu tinha comprado com o meu primeiro salário fixo, com as pernas que eu mesma montei, com o tampo de madeira que eu tinha lixado e envernizado num fim de semana de verão. Tinha um adesivo de gamer colado no canto, aquele tipo de adesivo que deixa resíduo, marcas de copo sem porta-copo na superfície. Fiquei parada na porta por alguns segundos. Depois fechei a porta, fui para a sala, sentei no sofá com a caixa de documentos no colo. Meu marido estava na varanda com o celular. Não disse nada sobre a mesa. Mas naquela tarde, comecei a pesquisar imóveis. Não de um jeito decisivo.
De um jeito que começa com uma pesquisa no celular antes de dormir, depois vira alerta de preço, depois vira visitas nos fins de semana dizendo que vai ver uma exposição ou encontrar uma colega de faculdade. Sabia o que queria. Algo só meu. Um apartamento com 2 quartos, um espaço para trabalhar de verdade, de preferência com varanda, uma cozinha onde eu pudesse cozinhar no horário que quisesse sem encontrar a pia cheia de louça de outra pessoa. Visitei 12 imóveis em 4 meses, em São José dos Pinhais, em Pinhais, no Boqueirão, em Hauer. Fui sempre sozinha, com a corretora que uma amiga da agência me indicou, uma mulher pragmática e rápida que não tentava me convencer de nada que eu não quisesse. Encontrei o apartamento numa tarde de março em que eu estava quase cancelando a visita por causa de uma reunião que tinha atrasado. Era um imóvel no Boqueirão, 3º andar com elevador, 2 quartos, sala com janela para a rua, cozinha com bancada de granito e o que me fez parar no meio da visita e ficar em silêncio por alguns segundos, uma varanda voltada para o leste, com sol de manhã, com largura suficiente para uma mesa pequena e 2 cadeiras. A corretora esperou eu terminar de olhar. Depois disse: "Você quer ver o armário embutido do 2º quarto?" Disse que sim, mas já sabia. Precisei de 1 semana para fechar. Não pela insegurança financeira, os números eram claros. A parcela do financiamento ficava abaixo do que eu pagaria de aluguel por um imóvel equivalente. Precisei de 1 semana para entender completamente o tamanho do que a decisão significava. Fiz planilha, conversei com minha irmã que mora em Florianópolis e entende de finanças, consultei um contador da agência. Tudo se sustentava sozinho. A decisão estava tomada antes mesmo de eu assinar. Assinei na quinta-feira, entre 2 calls de trabalho, numa sala de cartório no centro com luz fria de fluorescente. Saí com a pasta de documentos debaixo do braço. Fui para o carro, sentei, desliguei o celular por 10 minutos. Não estava chorando. Estava sentindo alguma coisa que demorei para nomear. Era exatamente a mesma sensação de quando comprei o primeiro apartamento, aos 30 anos, a sensação de ter colocado os 2 pés no chão depois de muito tempo andando na ponta dos pés. Liguei o carro, voltei para a agência. Naquela noite jantei com meu marido e com Tiago como se fosse uma quinta-feira normal. Comi. Respondi perguntas sobre o trabalho, ouvi Tiago contar que tinha trocado o processador do computador. Dormi com o contrato dentro da bolsa de trabalho. Nos 2 meses seguintes, fiz a reforma com a calma de quem tem método. O apartamento precisava de pouca coisa. Pintura completa, porque o dono anterior tinha um gosto de cor que eu não queria carregar. Um novo chuveiro no banheiro. A bancada da cozinha que a corretora confirmou ser de boa pedra, mas precisava de polimento. Contratei um empreiteiro indicado pelo síndico, um homem de poucas palavras que executava sem precisar de supervisão diária. Dei atenção especial à varanda. Encomendei uma mesa de madeira tratada para uso externo, 2 cadeiras que escolhi numa marcenaria no bairro Portão, uma prateleira de parede para as plantas que eu ia levar. Planejei cada detalhe daquele espaço com a precisão de quem está desenhando o lugar onde vai recuperar alguma coisa que perdeu. Em paralelo, fui retirando as minhas coisas do apartamento com a calma de quem tem tempo e não quer chamar atenção. Toda semana uma mochila, uma sacola. Primeiro os documentos, meu diploma, meu histórico profissional, os contratos, as certidões. Depois, os objetos com valor sentimental, as cartas da minha mãe, um caderno de esboços do 1º ano de faculdade, a caixinha de madeira da minha avó. Depois, as roupas fora de temporada. Meu marido não percebeu. Ou percebeu e não soube o que estava vendo. O quarto vazio do apartamento novo foi ficando com a minha cara antes de eu entrar nele. Na semana antes da mudança, a corretora me disse que já tinha um inquilino interessado no 2º quarto, um fisioterapeuta recém-formado que procurava espaço para atendimento particular, com entrada pelo corredor do andar. A renda cobriria quase metade da parcela do financiamento, como ela tinha previsto. Recebi a mensagem do empreiteiro na sexta-feira. Pronto, pode vir quando quiser. Fui naquele mesmo dia, depois do trabalho. Com a roupa da agência, a bolsa pesada. Abri a porta com a minha chave nova, entrei pela sala, passei por cada cômodo devagar. A pintura estava fresca, branco levemente morno que minha irmã chamou de off-white emocional quando mandei a foto. O banheiro com o chuveiro novo instalado,
A cozinha com a bancada polida, refletindo a luz do fim de tarde. Fui até a varanda. A mesa e as cadeiras que eu tinha encomendado estavam lá, já montadas. Fiquei parada olhando para o espaço por um longo tempo. Voltei para o apartamento naquela noite. Jantei com meu marido e com Tiago. Tiago falou sobre uma série que tinha começado a assistir. Meu marido me perguntou se a semana tinha sido pesada. Disse que estava normal. Fui dormir com a chave nova dentro do bolso da calça, pendurada no gancho da porta do quarto. No sábado da mudança, acordei às 7. Meu marido havia saído na sexta à noite para um aniversário de um amigo do trabalho em outra cidade. Voltaria só no domingo. Tiago dormia até meio-dia nos sábados com a consistência de um fato geográfico. O caminhão chegou às 8 da manhã. 2 rapazes jovens, organizados, que trabalhavam sem conversa desnecessária. Eu tinha enviado a lista por mensagem na semana anterior. Eles sabiam o que era meu. A mesa do estúdio, a minha mesa, com o tampo que eu tinha envernizado, agora com o adesivo gamer no canto. Os equipamentos de trabalho, o monitor, o tablet de design, os itens de escritório, a estante de livros da sala. Os eletrodomésticos que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, a cafeteira italiana, o liquidificador que minha mãe me deu de aniversário. As plantas da varanda, todas elas, incluindo o vaso de orquídea que estava florindo pela segunda vez desde que eu tinha trazido para aquele apartamento. As roupas do guarda-roupa, a colcha, os travesseiros, a luminária da mesa de cabeceira e a caixinha da minha avó que eu já havia guardado na bolsa desde a noite anterior. Tiago não apareceu enquanto os rapazes trabalhavam. A porta do quarto dele ficou fechada. Enquanto a última parte dos móveis era carregada, fui até a varanda uma última vez. O espaço estava quase vazio. O piso de cerâmica estava limpo, só com a marca das plantas que ficaram ali por anos, aquelas manchas úmidas que ficam quando o vaso tem contato por tempo suficiente. Fiquei olhando para o contorno mais escuro onde a orquídea ficava, bem na extremidade esquerda, de frente para o sol da tarde. Depois ouvi a porta da cozinha abrir. Tiago tinha acordado, estava de camiseta e bermuda, com o cabelo amassado do travesseiro, e parou no meio da sala olhando para os rapazes que saíam com a última caixa. Olhou para o espaço onde a estante estava, para os ganchos vazios na parede, para a cozinha com as prateleiras menos cheias. Depois olhou para mim. "O que está acontecendo?" Disse com a voz mais calma que consegui. "Estou indo embora, Tiago." Ele ficou alguns segundos processando. "Indo embora para onde? O Marcelo sabe disso?" "Comprei um apartamento. Estou indo para lá." Ele abriu a boca, fechou. A expressão não era de raiva. Era de quem ouviu uma informação que não cabe direito na estrutura que acreditava ser sólida. "Você comprou um apartamento sem falar com o Marcelo?" Respirei fundo. "Eu comprei com o meu dinheiro, no meu nome. O apartamento aqui também é no meu nome, Tiago. Sempre foi." Ele não disse mais nada. Ficou parado olhando enquanto eu pegava a bolsa na bancada da cozinha, verificava pela última vez os cômodos. Parei na porta do quarto que tinha sido o meu estúdio e que havia se tornado o quarto dele. Os rapazes já tinham levado a minha mesa. O cômodo estava vazio de mim. Voltei para a sala, onde ele ainda estava parado. Disse: "A mesa que os rapazes levaram era minha. Comprei com o meu primeiro salário. A nota fiscal está nos meus documentos." Ele olhou para o quarto, depois para mim, sem responder. "Não estou saindo com raiva. Estou indo para o lugar que é meu. O que acontece aqui a partir de agora é uma decisão do Marcelo." Saí. Fechei a porta com uma firmeza que não era raiva. Era o ponto final de uma frase que estava esperando para ser dita há mais tempo do que deveria. O caminhão saiu antes de mim. Fui pelo meu próprio caminho, pela Avenida Marechal Floriano, depois pela 7 de Setembro, aquele trajeto que conheço desde que vim morar em Curitiba 20 anos atrás. Meu marido ligou quando eu estava na metade do caminho. Deixei tocar, ligou de novo. Na terceira vez atendi. "Beatriz, o Tiago me ligou. O que aconteceu? Cadê as suas coisas? Cadê a estante?" "Estou indo para o meu apartamento no Boqueirão." Silêncio. "Que apartamento?" "Comprei há 2 meses. Finalizei a reforma essa semana." "Você comprou um apartamento e não me contou?" Respirei fundo. Queria manter a clareza que me custou tanto alcançar.
Marcelo, eu morei 4 anos num apartamento que é meu, no meu nome, que comprei antes de te conhecer. Em 4 anos de casamento, o meu espaço de trabalho foi ocupado pelo seu irmão. A mesa que eu montei com as minhas mãos ficou no quarto que virou o quarto dele. Eu ouvi "é temporário" por 2 anos, e depois essa palavra simplesmente desapareceu das nossas conversas porque ninguém mais precisava dela. Em nenhum momento você me perguntou como eu estava me sentindo dentro de um espaço que era meu. Isso não é motivo para comprar um apartamento às escondidas. Não foi às escondidas, foi com o meu dinheiro, na minha conta, com a minha assinatura. Eu nunca precisei da sua autorização para isso. O que eu precisava era ter um marido que percebesse o que estava acontecendo sem eu precisar escrever num cartaz. Silêncio mais longo. O que você está dizendo é que está me deixando. Estou dizendo que fui para o meu apartamento. O que você faz a partir de agora é uma escolha sua. Desliguei, não com raiva, com a clareza de quem terminou uma frase que estava no meio há tempo demais. Cheguei ao Boqueirão às 11 da manhã. Os rapazes já tinham subido com tudo. Fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse passado semanas decorando aquele espaço mentalmente, o que era exatamente o que tinha feito. Quando todos foram embora, fechei a porta, tirei os sapatos na entrada. Fui direto para a varanda. A mesa estava lá. As cadeiras. O sol da manhã já tinha passado, mas ainda havia uma luz lateral que entrava pela esquerda, aquela luz que muda de cor dependendo da hora do dia, e que eu já havia estudado em 3 visitas diferentes antes de comprar o imóvel. Coloquei a orquídea no canto esquerdo, exatamente onde o sol da tarde ia alcançar. Depois abri a bolsa, tirei a caixinha de madeira da minha avó. Sentei na cadeira, pus a caixinha no colo, abri. Dentro estava tudo como sempre. O carretel de linha vermelha, a agulha fincada no pedaço de feltro amarelo que ela usava como prendedor, o dedal de metal com o nome dela gravado Lourdes, numa letra pequena e séria. O cheiro de madeira velha, que é o cheiro mais antigo que eu conheço. Fiquei olhando para aquela caixinha por um tempo que não soube medir. Depois apoiei as costas na cadeira, olhei para a rua lá embaixo, para a calçada com as árvores que já perdem folha em março, para o movimento tranquilo de um sábado de manhã, num bairro que ainda não me conhecia, mas que ia me conhecer. Coragem. Não de tristeza. De alívio. O tipo de alívio que só vem depois de você soltar um peso que estava carregando tanto tempo que havia esquecido como era não carregá-lo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma precisão que tinha algo de novo. O fisioterapeuta alugou o 2º quarto em menos de 3 semanas. Era um rapaz discreto, que atendia das 8 ao meio-dia e saía sem que eu percebesse que ele tinha estado lá. A renda cobria quase metade da parcela do financiamento, como a corretora tinha previsto. Na agência, assumia a conta de um cliente grande que havia ficado sem atendimento, um projeto de identidade visual que me rendeu mais 2 profissionais na equipe e uma margem de orçamento que eu não tinha antes. Era um trabalho que me exigia completamente, que me cansava de um jeito bom, o tipo de cansaço que vem de usar as suas melhores capacidades ao limite. Voltei a trabalhar de casa quando queria. A mesa que eu tinha envernizado com as minhas mãos ficava no quarto que eu tinha escolhido para ser o estúdio, com o monitor na posição que eu defini, a luz natural entrando pelo ângulo que eu planejei. Eu chegava do trabalho e havia silêncio de verdade, o silêncio que você escolhe, não o silêncio que você impõe a si mesma para não incomodar. Voltei a receber amigas. Primeiro uma colega da agência, depois 2, depois passou a ser um encontro quinzenal que a gente chamou de sábado de brunch, porque era exatamente isso, sábado de manhã, com comida que cada uma trazia, com conversa que ia até a hora que quisesse. Na primeira vez, minha amiga Priscila, que me conhece desde a faculdade, ficou me olhando durante o brunch com uma expressão que eu não sabia ler. Quando as outras foram embora, ela ficou, lavou a xícara dela na pia da minha cozinha e disse, sem me olhar direto, "Beatriz, você está diferente." Perguntei como. Ela secou as mãos no pano de prato e me olhou. "Você está com a sua voz de volta. Eu não ouvia a sua voz assim faz tempo." Fiquei lembrando dessa frase por dias. Meu marido pediu para conversar 3 semanas depois que me mudei. Nos encontramos num café na Batel, lugar neutro, sem memórias compartilhadas. Ele veio com aquela expressão de quem não dormia bem, o que era provavelmente verdade.
Disse que havia entendido coisas que não tinha entendido antes, que o Tiago já havia se comprometido a alugar um lugar próprio até o final do mês, que ele queria tentar de novo, de um jeito diferente, com limites que não havia sabido estabelecer antes. Ouvi até o fim. Depois disse: Marcelo, você tinha 4 anos para perceber o que estava acontecendo. Não precisava ser uma grande decisão, não precisava ser uma conversa difícil. Era só me perguntar como eu estava. Era só olhar para o espaço onde eu trabalhava e perguntar se eu estava bem ali. Em cada vez que você achou mais fácil não confrontar o Tiago do que perguntar o que eu precisava, você fez uma escolha. Eu não estou com raiva dessas escolhas, mas não tenho mais disposição para esperar por uma versão sua que talvez apareça depois que a situação já mudou. Ele olhou para a xícara. Não discutiu. Não houve uma segunda conversa. Tiago me mandou uma mensagem 15 dias depois. Era curta. Beatriz, acho que fui muito inconsciente de muita coisa. Desculpa. Respondi com o mesmo. Obrigada por isso. Guardei a mensagem com um respeito que não sei explicar completamente. Minha sogra me ligou uma tarde, não para acusar, mas para perguntar como eu estava. Disse que estava bem, que tinha o meu lugar, que estava trabalhando muito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Eu deveria ter perguntado isso antes. Não respondi nada. Não havia necessidade. O que ficou de tudo aquilo não é mágoa. Mágoa é cara demais e ocupa espaço que eu preciso para outras coisas. O que ficou é uma clareza que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 4 anos num apartamento que era meu porque amei meu marido e esse amor era real, mesmo que insuficiente. Mas fiquei também porque aprendi desde nova que mulher que cede é mulher generosa, que abrir mão é virtude, que incomodar é fraqueza. Essas histórias que a gente absorve antes de ter vocabulário para questioná-las. Tem uma linha fina entre ceder por amor e ceder por medo de ocupar espaço demais. Atravessei essa linha tão devagar que o momento exato ficou sem registro. Só percebi o resultado, aquela expressão no espelho, que minha amiga Priscila havia percebido antes de mim, o rosto de alguém que havia aprendido a se encolher. Minha avó nunca me ensinou isso em palavras. Me ensinou em exemplo aquela cadeira no canto da sala que era dela, aquela caixinha que ninguém tocava, aquela presença quieta que não precisava de autorização para existir dentro do próprio espaço. Levei décadas para entender o que ela estava me mostrando. Hoje, quando chego do trabalho à noite, entro pela porta do corredor, tiro os sapatos na entrada, largo a bolsa na cadeira que fica do lado da prateleira de livros. Às vezes cozinho devagar, com música no volume que quiser. Às vezes peço comida e como no sofá com o capítulo que estiver lendo. Nos sábados de manhã, vou para a varanda com café antes que o sol mude de ângulo. Coloco os cotovelos na mesa, olho para a rua, para as árvores, para o movimento lento de um bairro que já me conhece de volta. A orquídea no canto esquerdo floriu pela 3ª vez desde que chegou aqui. Em cima da mesa do estúdio, do lado do monitor, a caixinha da minha avó fica com a tampa levemente aberta, como eu sempre deixei, porque gosto de ver o dedal de metal com o nome dela quando estou trabalhando. Lourdes, uma letra pequena e séria. Às vezes passo a ponta do dedo no nome gravado. Penso naquela tarde quando cheguei no apartamento e encontrei o meu estúdio reorganizado, a caixinha jogada numa pilha de papéis como se fosse qualquer coisa. Penso no jeito que a peguei, levei para o quarto, guardei na gaveta. Ele interpretou aquilo como resignação, como mais uma concessão de quem não ia reagir. Não era. Era um momento em que entendi com uma clareza que não admitia discussão o que precisava fazer. Era o sorriso de quem já sabe. De quem já guardou, já planejou, já assinou o contrato na cabeça antes de chegar ao cartório. De quem entendeu que a resposta mais definitiva para você não tem lugar aqui não é a discussão que te mantém presa no mesmo espaço. É a construção silenciosa de um lugar onde você tem todos os direitos. Esse lugar tem endereço. Tem uma varanda com sol de manhã. Tem uma mesa que eu envernizei com as minhas mãos. Tem uma caixinha de madeira com o nome da minha avó gravado num dedal. Ela me deixou essa caixinha quando eu tinha 9 anos. Não sei se ela sabia exatamente o que estava me ensinando, mas acho que sabia. Tem avós que ensinam sem dizer nada, só com uma cadeira no canto, uma caixinha que ninguém toca, uma presença quieta que não precisa de autorização para existir.
Algumas lições levam décadas para florescer dentro da gente, como aquela orquídea no canto da varanda que insiste em abrir de novo. Existe uma linha fina entre ceder por amor e ceder por medo de ocupar espaço demais e atravessar, lá de volta, é um dos movimentos mais bonitos que uma pessoa pode fazer por si. Que a gente tenha sempre um lugar, por menor que seja, onde a voz volta inteira. Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha passado 5 anos tentando me encaixar num espaço que não havia sido construído para me receber. Não foi uma discussão que me abriu os olhos. Não foi uma traição com inicial maiúscula. Não foi uma noite de choro com o chuveiro ligado para abafar o som. Foi uma tarde de quarta-feira comum, com chuva fina batendo na janela da cozinha, quando minha cunhada abriu a gaveta do armário que eu usava para guardar os meus pertences e começou a reorganizar o conteúdo com aquela expressão de quem está arrumando um espaço que sempre foi seu. Ela tirou a caixinha de costura da minha mãe, uma lata redonda de biscoitos que minha mãe havia transformado em porta-agulhas décadas atrás, com a tampa decorada com flores de tecido que ela mesma colou, e colocou em cima da bancada com o mesmo cuidado com que se coloca algo que será descartado depois. Isso aqui atrapalha, ela disse, sem me olhar. Vou colocar numa caixa no quarto de hóspedes. A caixinha sumiu naquela semana. Eu soube antes de procurar. E foi naquele momento que algo dentro de mim parou de negociar. Mas essa história não começa ali. Ela começa 5 anos antes. Quando eu tinha 35 anos, trabalhava como enfermeira num hospital público em Porto Alegre e ainda acreditava, com toda a convicção de quem não foi ensinada a duvidar disso, que um casamento era uma estrutura capaz de sustentar qualquer outro ambiente ao redor. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos. Era técnico em edificações numa empresa de obras municipais, filho do meio de 3 irmãos, e morava numa casa que havia herdado do avô paterno no bairro Bom Jesus. A casa era sólida, de tijolos à vista, com quintal generoso e 2 mangueiras que davam sombra numa boa parte da tarde. Havia algo nela que me pareceu estável. Eu sempre fui atraída por coisas que parecem estáveis. O problema com coisas que parecem estáveis é que a aparência às vezes esconde uma estrutura que só funciona sob determinadas condições, condições que não incluem você. Minha cunhada morava na mesma casa há 3 anos quando cheguei. Era solteira, tinha 32 anos na época. Trabalhava como assistente administrativa numa loja de materiais de construção e havia se mudado para ajudar meu marido com as despesas depois que o avô morreu e a casa passou para o nome dele. Era uma mulher organizada, de voz firme, que sabia o lugar de cada coisa dentro daquelas paredes, com a precisão de quem desenvolveu esse mapa ao longo de anos, sem interrupção. Ela não era cruel. Isso eu precisei aprender a distinguir com tempo e com custo. Ela era territorial. Existe uma diferença que parece pequena de fora e é enorme por dentro. Nos primeiros meses ela foi cordial. Me mostrou como funcionava o aquecedor, onde ficavam os documentos da casa, qual era o dia do lixo. Me incluía nas decisões domésticas com o cuidado de quem está sendo educada, não com o interesse de quem genuinamente quer dividir um espaço. Eu interpretei como acolhimento. Levei tempo para entender que era delimitação de fronteira. Quando nos casamos, a proposta de continuar na casa foi apresentada como solução lógica. Vocês ficam aqui enquanto organizam as coisas de vocês, disse minha cunhada numa tarde de domingo, com aquele tom de quem oferece um favor que não precisa ser agradecido porque é óbvio. Meu marido olhou para mim com um sorriso que eu li como carinho. Devia ter lido como sinal de alerta. Disse que seria temporário, 1 ano, talvez 1 ano e meio. Eu tinha 35 anos, estava apaixonada, e 1 ano e meio parecia uma medida pequena demais para me preocupar. Nos primeiros meses, eu me adaptei. Sou boa nisso. Anos de enfermagem me ensinaram que adaptar é sobreviver, que entender o ritmo de um ambiente é mais eficiente do que resistir a ele. Aprendi os horários que minha cunhada precisava de silêncio, a forma como ela organizava a geladeira por zonas que eu nunca havia visto antes, mas que existiam com a solidez de regra não escrita, o sabão que ela preferia, a temperatura que ela considerava adequada para o ar-condicionado da sala, que era sempre mais fria do que eu aguentava bem. Me cobria com um casaco dentro de casa durante meses, antes de admitir para mim mesma que aquilo era um sinal. O 1 ano virou 2, o 2 virou 3.
Meu marido sempre tinha uma razão nova e razoável para esperar. O mercado estava difícil. A reforma do banheiro havia saído mais cara do que o previsto. Era melhor juntar mais um pouco antes de dar entrada em alguma coisa. As razões eram plausíveis. O problema era que sempre havia uma razão nova pronta antes que a anterior terminasse. No segundo ano, comecei a perceber a arquitetura real daquela convivência. Minha cunhada não confrontava. Ela comentava: existe uma diferença que demorei demais para nomear. Ela comentava sobre o horário em que eu chegava do plantão noturno, que às vezes era 4 da manhã, e acordava ela sem querer. Comentava sobre as minhas amigas que vinham visitar sem aviso com antecedência suficiente. Comentava sobre o cheiro forte do almoço que eu preparava nos meus dias de folga, que ficava no corredor por horas. Cada comentário sozinho era razoável. Juntos, ao longo de semanas e meses, formavam uma mensagem que nenhum deles dizia diretamente: você é uma hóspede que ficou tempo demais. Meu marido ouvia os comentários e ficava em silêncio. Não concordava em voz alta, mas também não discordava. Havia desenvolvido ao longo de anos de convivência com a irmã uma habilidade sofisticada de estar presente sem tomar posição, o que eu fui entendendo com o tempo que era uma forma de escolher sempre o lado que causava menos atrito para ele, o lado que nunca era o meu. Certa noite, depois de um plantão de 12 horas em que cheguei em casa para encontrar minhas coisas do banheiro reorganizadas num cesto no corredor, porque minha cunhada havia decidido otimizar o espaço da prateleira, esperei a casa ficar quieta e disse ao meu marido com a calma de quem mediu as palavras antes de abrir a boca: preciso que você diga alguma coisa quando sua irmã faz isso. Não precisa ser uma discussão, só uma frase. Só um limite. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse que eu estava levando para o pessoal, que minha cunhada era assim com todo mundo, que não havia mal entendido, que era só jeito de ser dela. Eu olhei para ele e disse: quando acontece dentro do banheiro onde eu me troco antes de dormir, se torna pessoal. Ele não respondeu. Virou para o lado e apagou a luz do abajur. Aquela noite foi diferente das outras, não porque eu chorei, porque não chorei, mas porque algo dentro de mim registrou aquele silêncio com uma precisão diferente, não como mágoa, como informação. No terceiro ano, descobri por acaso uma coisa que não precisei procurar. Eu havia esquecido o celular na mesa da sala e voltado para pegar. A tela estava virada para cima, desbloqueada. Havia uma mensagem aberta. Não era a minha conversa. Era o aplicativo do meu marido, que havia pegado o meu aparelho pensando ser o dele. A tela mostrava uma conversa com minha cunhada. Não li tudo, li o suficiente. Ela perguntava quanto eu ganhava por mês e se eu contribuía com alguma coisa para as despesas da casa. Meu marido respondia que eu pagava metade das contas, mas que o dinheiro entrava numa conta conjunta que ela não conhecia porque eu havia insistido em separar. Fiquei olhando para aquela tela por alguns segundos. Depois coloquei o celular de volta na mesa, peguei o meu casaco e saí para caminhar. Andei 6 quarteirões, sem destino. Na volta, meu marido estava assistindo televisão como se nada houvesse acontecido, porque para ele nada havia acontecido. Não confrontei. Não porque tivesse medo, porque entendi naquele momento que confrontar não ia mudar a estrutura. A estrutura estava construída antes de mim, entre 2 irmãos que haviam aprendido juntos a linguagem daquela casa, e eu era apenas a variável mais recente que havia tentado se encaixar nela. Guardo essa memória sem raiva, com uma espécie de clareza fria que às vezes assusta mais do que a raiva. Foi o momento em que parei de tentar consertar e comecei a planejar. No 4º ano, minha cunhada fez algo que pareceu pequeno na hora e foi crescendo com o tempo. Eu havia trazido da casa da minha mãe, quando ela se mudou para o interior para morar com minha irmã mais velha, algumas coisas de valor que só fazem sentido para quem sabe a história delas. Entre essas coisas estava a caixinha de costura. Era uma lata inglesa de biscoitos amanteigados, daquelas redondas de tampa azul, que minha mãe havia transformado em porta-agulhas quando eu tinha uns 8 anos. Ela tinha forrando o interior com retalho de veludo vermelho e colado na tampa flores recortadas de tecido floral de um vestido que havia ficado pequeno. Dentro havia linhas coloridas enroladas em carretéis de madeira, agulhas de diferentes espessuras, botões guardados de roupas antigas,
uma fita métrica de metal amarelada e uma tesoura de cabo verde que minha mãe usava exclusivamente para costura e ficava irritada com qualquer pessoa que usasse para cortar papel. Minha mãe morreu 18 meses antes de eu me casar. Não houve tempo suficiente para ela me ver casada. A caixinha era o tipo de coisa que não tem preço nem tamanho justo. Eu a havia colocado numa prateleira aberta na cozinha, num canto discreto, sem atrapalhar nada. Ficou lá por semanas sem que ninguém comentasse. Então, numa tarde de quarta-feira com chuva, minha cunhada reorganizou a gaveta, colocou a caixinha na bancada e disse a frase que já contei no começo. 2 dias depois, a caixinha não estava mais na bancada, não estava mais na prateleira. Perguntei à minha cunhada. Ela disse que havia colocado no quarto de hóspedes para não ocupar espaço na cozinha. Fui até o quarto de hóspedes. Não estava lá. Fui até a área de serviço. Não estava lá. Fui até a lixeira no lado de fora da casa, aquela grande que seria recolhida no dia seguinte. A caixinha estava no segundo saco, com a tampa amassada. Tirei com cuidado. Limpei com um pano úmido. Levei para o nosso quarto e guardei dentro da mochila de trabalho, no bolso mais fundo, entre documentos. Não disse nada para ninguém naquele dia, nem naquela semana. Mas alguma coisa se moveu dentro de mim com uma clareza que eu não havia sentido antes. Não era raiva ainda, era nitidez. A nitidez de quem olha para uma situação que já conhecia há muito tempo e finalmente vê o contorno exato dela, sem névoa, sem desculpa, sem a suavização que o amor aplica sobre as coisas que dói demais nomear diretamente? Você pode estar se perguntando por que fiquei. Eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes, especialmente nas manhãs em que acordava com a sensação de que o quarto havia ficado menor durante a noite. A resposta tem camadas, e todas elas são verdadeiras ao mesmo tempo. Fiquei porque ainda amava meu marido. Um amor que foi se tornando mais parecido com hábito do que com escolha, mas que existia. Fiquei porque sair exige energia, e energia é o recurso mais escasso quando você trabalha em plantões de 12 horas e chega em casa ainda tendo que negociar a temperatura da sala. Fiquei porque aprendi desde menina, como a maioria das mulheres aprende de formas diferentes, que aguentar é virtude, que boa companheira não desiste diante das dificuldades, que paciência é sinal de maturidade emocional. Existe uma linha muito tênue entre a paciência que sustenta e a paciência que apaga. Eu atravessei essa linha devagar demais para perceber o momento exato da travessia. Mas fiquei também porque ainda não tinha construído a saída, e construir saída em silêncio leva tempo. No 5º ano, comecei a poupar com uma intenção diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de mulher que criou 2 filhas sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos e que me ensinou desde cedo que dinheiro guardado é a diferença entre ter que pedir e poder escolher. Mas até então, eu poupava como reserva, como segurança sem endereço específico. A partir daquele ano, o dinheiro passou a ter destino. Meu salário havia crescido. Havia feito especialização em UTI neonatal, assumido carga de plantões extras durante a pandemia, recebido reajuste significativo. Meu marido sabia que eu poupava, mas nunca perguntou o quanto. Ele assumia que eu guardava o suficiente para uma emergência ou uma viagem. Nunca imaginou o que estava sendo construído, mês a mês, com a disciplina de quem entendeu que ninguém vai construir essa segurança por você. Abri uma conta num banco digital que ele não conhecia, não por desonestidade, por proteção, porque eu havia aprendido naquela tarde, com a conversa no celular trocado, que privacidade financeira dentro daquela casa não era garantida. Contei para minha irmã mais velha, que mora em Caxias do Sul, e é a única pessoa no mundo com quem eu tenho o tipo de conversa que não precisa de contextualização longa. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieta por um momento e disse: "Você está esperando permissão de alguém para sair?" Não estava perguntando com crueldade. Estava perguntando de verdade. Fiquei com essa pergunta por semanas. Ela me indicou uma advogada especialista em direito de família que havia atendido uma colega sua. Marquei consulta durante o horário de almoço, sem avisar ninguém. A advogada foi direta e objetiva. Explicou o que era meu, o que era nosso, o que eu precisaria documentar. Eu havia guardado tudo, todos os comprovantes das minhas transferências mensais para a conta conjunta,
Todos os recibos dos pagamentos que havia feito ao longo de 5 anos de contribuição que minha cunhada nunca soube que existia, porque meu marido havia preferido que ela pensasse que a cunhada morava por conta do casamento, não por contribuição real e documentada. Você está em posição melhor do que imagina, disse a advogada. Continuei documentando. Encontrei o apartamento numa tarde de sábado em que eu quase não havia saído de casa. Tinha dito que ia ao mercado e depois visitar uma colega de trabalho. Era um apartamento de 2 quartos, num edifício de 6 andares, no bairro Independência, a 20 minutos de transporte do hospital onde eu trabalhava. 5º andar, sem elevador. O que me pareceu completamente irrelevante quando o corretor abriu a janela da sala e eu vi a luz entrando com aquela qualidade específica de final de tarde, dourada e horizontal, que jogava um retângulo longo sobre o piso de madeira nova. Fiz as contas em tempo real enquanto o corretor falava sobre o condomínio e a infraestrutura do bairro. Com o valor que havia guardado e o financiamento que eu conseguiria aprovar no meu CPF sozinha, a parcela ficaria dentro do que eu pagava de contribuição mensal na casa atual, com margem. A localização era boa o suficiente para que, se eu quisesse alugar no futuro, o imóvel se sustentasse. Precisei de 10 dias para decidir. Não porque estava insegura sobre o apartamento. Estava processando o peso do que a decisão significava para tudo o mais. Para o casamento, para a versão de mim mesma, que ainda achava que as coisas podiam se ajustar, sem que eu precisasse ir embora. Mas às vezes, a clareza não chega como uma revelação dramática. Ela chega como o acúmulo silencioso de pequenas verdades que um dia atingem um peso que você não consegue mais ignorar. E eu havia chegado nesse ponto. Assinei o contrato numa segunda-feira de manhã antes do plantão. Saí do cartório, fui até o meu carro no estacionamento e fiquei sentada por uns 5 minutos sem ligar o motor. Não estava chorando. Estava sentindo alguma coisa que levei um momento para reconhecer. Era a solidez. A sensação física de ter um ponto fixo que não dependia de mais ninguém para continuar existindo. Naquela noite jantamos os 3 à mesa de sempre. Minha cunhada falou sobre uma promoção no trabalho que havia ficado para outra pessoa. Meu marido disse que era injusto. Eu disse que entendia a frustração. Fui dormir com os documentos do apartamento dentro da mochila de trabalho, no mesmo bolso onde estava a caixinha de costura da minha mãe. Nos dias seguintes, planejei a mudança com a mesma metodologia que aplico a qualquer procedimento que exige precisão. Primeiro os documentos: certidão de nascimento, diplomas, registros profissionais, contratos de trabalho, tudo com meu nome. Depois os itens de valor sentimental, encabeçados pela caixinha de costura que já estava guardada. Depois roupas de fora de temporada dobradas em sacolas que eu levava no porta-malas do carro depois de cada visita ao apartamento nos fins de semana, nos dias em que eu dizia que estava trabalhando escala extra. Contratei uma pequena empresa de decoração que uma colega de trabalho havia usado para o apartamento dela. Uma moça jovem e objetiva, que entendia exatamente o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. O quarto foi o cômodo que planejei com mais atenção. Não porque fosse o mais importante estruturalmente. Porque eu queria, ao menos uma vez, ter um quarto que funcionasse segundo as minhas regras. Onde eu pudesse dormir com a janela aberta sem que ninguém comentasse sobre o frio, onde o abajur ficasse do lado que fazia sentido para mim, onde eu pudesse acordar às 4 da manhã depois de um plantão sem precisar calcular o barulho dos passos no corredor. Meu marido não percebeu o esvaziamento gradual dos nossos pertences compartilhados no quarto, ou percebeu e não soube o que perguntar. Nunca vou saber qual das duas. Numa sexta-feira à tarde, depois do plantão, recebi mensagem da decoradora. Pode vir ver quando quiser. Fui naquele mesmo dia ainda com o uniforme do hospital debaixo do casaco. Abri a porta com a minha chave. Andei por cada cômodo devagar. A luz do fim de tarde entrava pela janela grande e fazia o piso de madeira parecer mais quente do que era. O quarto cheirava a tinta fresca. A cozinha tinha um espaço na bancada que eu havia pedido especificamente para deixar um cantinho sem nada, sem porta-temperos decorativos, sem coisas funcionais empilhadas, apenas espaço em aberto. Fui até esse espaço. Passei a mão na bancada limpa. Não havia ninguém me observando. Não havia ninguém calculando se o que eu estava fazendo estava dentro das regras de outra pessoa.
Tirei a caixinha de costura da mochila e a coloquei no cantinho da bancada, no centro, onde dava para ver da entrada da cozinha. A tampa amassada estava limpa. As flores de tecido que minha mãe havia colado décadas atrás estavam um pouco desbotadas, mas estavam. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois fui até o corredor, sentei no chão novo com as costas encostadas na parede e chorei, não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você solta um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido que estava carregando. Voltei para a casa naquela noite. Jantamos normalmente. Minha cunhada havia feito arroz com frango e perguntou se estava bom. Disse que estava ótimo e me servi 2 vezes. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 7h30 da manhã. Eram 2 irmãos de meia idade, eficientes e silenciosos, que trabalhavam rápido e sem fazer perguntas. Havíamos combinado tudo por mensagem ao longo das semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com o meu dinheiro, todos com nota fiscal no meu nome, a estante pequena do corredor que havia chegado comigo quando me mudei, os eletrodomésticos que eu havia adquirido ao longo de 5 anos com meu salário, as plantas que eu cultivava na janela da sala, uma caixa com fotos da minha mãe, cartas da minha irmã e um envelope com documentos que guardava há anos. Meu marido havia saído cedo para um compromisso com um amigo de trabalho. Minha cunhada estava na academia, como todo sábado de manhã. Eu sabia esses horários de cor. 5 anos de convivência ensinam a rotina de uma casa melhor do que ela própria se conhece. Enquanto os 2 irmãos trabalhavam, fui até a cozinha pela última vez. Abri a gaveta pequena debaixo da pia, onde eu havia guardado ao longo dos anos algumas coisas pequenas que nunca tiveram um lugar oficial naquela casa, assim como eu. Tinha um cartão postal que uma amiga havia me mandado de Lisboa, uma foto impressa do último Natal com minha mãe e um bilhete que eu havia escrito para mim mesma numa madrugada difícil do 2º ano, quando eu havia chegado de plantão e encontrado o meu shampoo substituído por outra marca sem que ninguém me avisasse, e havia ficado parada em frente ao espelho do banheiro por um tempo longo demais, sentindo uma coisa que não sabia nomear. Peguei o bilhete, dobrei, coloquei no bolso do casaco. Eram 8h20 quando ouvi a porta de entrada abrindo. Minha cunhada entrou pela sala com a bolsa da academia no ombro, o cabelo ainda preso, e parou. Olhou para os 2 homens, olhou para as caixas empilhadas, olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela em 5 anos. Era desorientação. Era a expressão de quem entrou num ambiente que conhecia de cor e encontrou a disposição completamente alterada. O que está acontecendo aqui? A voz estava mais baixa do que o normal. Estou indo embora, eu disse. Sem tremor, sem drama. Da mesma forma que eu anunciaria o resultado de um exame. Ela ficou parada por um momento, processando. Depois a voz subiu um tom. Você não pode simplesmente ir embora assim. Meu irmão não sabe. Vou ligar para ele. Você está levando coisas da casa. Parei. Respirei fundo. E então fiz o que eu havia prometido a mim mesma que faria quando chegasse a hora. Olhei para ela com calma, sem raiva, e disse com toda a clareza que 5 anos me ensinaram a construir. O dinheiro que eu usei para comprar esse apartamento, eu ganhei trabalhando 15 anos como enfermeira. Todo centavo tem o meu nome e o meu CPF. Durante 5 anos, eu transferi minha parte das despesas dessa casa todo mês, sem falhar uma vez. Seu irmão sabia. Você nunca soube porque nunca perguntou. Isso significa que para você eu era uma cunhada que morava por conta do casamento, sem contribuição real. Para seu irmão, eu contribuía, mas não tinha voz sobre nada. O dinheiro que sobrava depois das minhas contribuições mensais era meu. Sempre foi meu. Eu o usei para construir o único lugar onde serei tratada como adulta que sou. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Era a primeira vez em 5 anos que eu via minha cunhada sem resposta imediata. Os 2 irmãos terminaram os últimos volumes com eficiência profissional. Quando o caminhão estava pronto, subi para dar uma última olhada no quarto. Estava vazio, exceto pela cama que era da casa e havia ficado. Na parede havia um retângulo de tinta menos desbotada, onde a estante havia ficado por 5 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Desci,
Peguei a mochila e o casaco do gancho da entrada. Meu sogro, que vivia no apartamento debaixo da mesma rua e passava as manhãs de sábado tomando café na calçada, havia chegado atraído pelo movimento do caminhão. Estava parado perto da porta, com a xícara na mão, olhando para mim com aquela gentileza cansada que era a expressão mais honesta que eu havia visto dentro daquela família. Ele disse meu nome, só isso. E havia naquele nome uma quantidade de coisa que não tinha palavras para completar. Coloquei a mão no ombro dele por um segundo. Cuide-se. Fui até a porta. Antes de abrir, parei, porque minha cunhada estava de volta na sala, em pé, com a bolsa da academia ainda no ombro, e havia na expressão dela algo diferente do que havia 2 minutos antes. Não era mais controle. Era algo que se parecia, por baixo de tudo, com uma pergunta que ela talvez nunca tivesse se feito antes. Não disse mais nada. Abri a porta, fechei com cuidado e entrei no carro. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia acompanhando o caminhão à distância. Deixei tocar, ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Fernanda. A voz estava diferente. Minha irmã me ligou. O que está acontecendo? Você saiu com um caminhão? Li. Estou indo para o meu apartamento. Silêncio. Seu apartamento? Você comprou um apartamento? Quando? Por que não me falou? Assinei o contrato há algumas semanas. Paguei com o dinheiro que guardei ao longo dos anos. Mas esse dinheiro é nosso, Fernanda. A gente deveria ter conversado sobre isso junto. Lucas, eu interrompi com calma. Durante 5 anos eu transferi minha parte de todas as despesas da sua casa todo mês. Você sabia disso. Sua irmã nunca soube porque você nunca contou para ela. O que significa que para ela, eu era a cunhada que morava sem contribuir. Para você, eu contribuía todo mês, mas não tinha voz sobre praticamente nada dentro daquela casa. O dinheiro que sobrava depois das minhas contribuições era meu. Sempre foi meu. Eu o usei para construir o único lugar onde não vou precisar calcular o tamanho do meu espaço. Silêncio mais longo. E o casamento? A voz mais baixa. Você vai precisar de um advogado. Eu já tenho o meu. Desliguei. Cheguei ao apartamento às 10 da manhã. Os 2 irmãos descarregaram com cuidado. Eu fui indicando os cômodos, com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse planejado aquela disposição por meses na cabeça, o que era exatamente o que havia acontecido. Quando eles foram embora e a porta fechou pela última vez, fiquei parada no corredor por alguns segundos. Depois fui até a cozinha. A caixinha de costura da minha mãe estava no cantinho da bancada, onde eu havia colocado na sexta-feira. Passei os dedos na tampa amassada. Nas flores de tecido desbotadas que ela havia colado com cola branca uma tarde de muito tempo atrás, quando eu era menina e ficava sentada na mesa da cozinha, observando as mãos dela trabalharem. Abri a caixinha. Os carretéis de linha colorida estavam lá, a fita métrica amarelada, a tesoura de cabo verde, os botões guardados de roupas antigas, uma parte da minha história que havia sobrevivido a um saco de lixo e há 5 anos dentro de uma gaveta que não era minha. Fui até a janela. A luz da manhã entrava forte pela janela grande da sala. Fui até o quarto e abri a janela de par em par. O ar estava fresco, com aquele cheiro de cidade depois de chuva. Ninguém comentou sobre o frio. Depois fui à geladeira nova, que eu mesma havia escolhido, e colei na porta, bem no centro, o bilhete que eu havia escrito para mim mesma naquela madrugada difícil do 2º ano. Não vou repetir a frase aqui, é minha. Mas sei que quando li de novo, depois de tanto tempo, ela soou diferente. Havia soado como promessa quando escrevi, agora soava como confirmação. Os meses seguintes foram diferentes de qualquer período anterior na minha vida. Não de perfeição, porque nada que é real é perfeito, mas de honestidade. Cada decisão dentro daquele apartamento era minha. O horário do jantar, o volume da televisão, a temperatura do ar-condicionado que eu regulava para o que me agradava sem negociação, a posição das coisas na geladeira sem sistema imposto de fora, o silêncio ou a música, conforme o que eu precisasse naquele momento. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com mais tranquilidade do que eu havia antecipado. Meu marido pediu para conversar pessoalmente.
Nos encontramos num café no centro, um lugar onde nenhum dos dois tinha história compartilhada. Ele chegou com a expressão de quem passou semanas dormindo mal, o que provavelmente era verdade. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que queria tentar de novo, que havia errado ao ficar em silêncio quando não deveria. Eu ouvi até o fim. Depois disse: "Você teve 5 anos para escolher diferente. Não numa discussão grande, não num momento de crise, em cada detalhe pequeno. Em cada vez que sua irmã fez um comentário e você ficou quieto. Em cada vez que você calculou qual resposta causaria menos tensão para ela antes de calcular o que seria justo para mim. Eu não estou com raiva, mas não tenho mais energia disponível para esperar por uma versão de você que talvez apareça." Ele não argumentou, baixou a cabeça e ficou quieto. Minha cunhada me mandou mensagem algumas semanas depois. Era longa. Dizia que eu havia sido covarde, que tinha destruído a família de forma calculada e fria, que a maneira como fui embora havia humilhado todo mundo. Li até o final. Não respondi naquele dia. Não respondi naquela semana. Depois de algum tempo, entendi que não havia resposta minha que servisse a algo útil, enquanto a outra pessoa ainda não havia feito o trabalho de entender o que havia gerado aquela saída. A mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. Meu sogro me mandou uma mensagem diferente, de 3 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem e que a caixinha de costura havia sido da avó dele antes de ser de qualquer outra pessoa e que coisas assim merecem ficar com quem cuida delas. Respondi com o mesmo cuidado. Não houve mais contato depois disso e carrego esse silêncio com um respeito que é genuíno. O que ficou desses 5 anos não é amargura. Amargura é pesada demais, e eu aprendi, ao longo de anos de trabalho em UTI, a ser muito cuidadosa com o que decido carregar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas chegou completa. Fiquei naquela casa por amor, sim. Um amor que foi real, mesmo que tenha se revelado insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como a maioria das mulheres aprende de modos diferentes, que resistir é fraqueza, que sair é desistir, que paciência é a prova de que você é uma parceira madura e não uma pessoa difícil. Existe uma diferença entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Eu atravessei essa fronteira tão devagar que não reconheci o momento exato da travessia. Percebi quando me olhei no espelho de uma manhã de domingo, algumas semanas antes de assinar o contrato, e demorei um segundo para reconhecer a expressão no meu próprio rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que passou anos aprendendo a ser menor do que era e que havia se acostumado ao tamanho reduzido. Foi esse reflexo que me moveu. Não minha cunhada, não a caixinha jogada no lixo. Foi perceber que eu estava desaparecendo em câmera lenta e que estava participando ativamente desse desaparecimento. Independência financeira não é sobre o valor na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma escolha concreta quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais anos naquela casa. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era a disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me reduzia. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção real, a coragem aparece junto, porque não está mais sozinha. Hoje, quando chego do hospital depois de um plantão noturno e abro a porta do meu apartamento, existe um segundo específico. Quando a luz da entrada acende e o espaço se revela, que ainda me surpreende. É meu. Não só no sentido legal, que também é. No sentido de que cada detalhe aqui foi decidido por mim, sem aprovação necessária, sem calcular o impacto em alguém que não fui chamada a considerar. Semana passada abri a caixinha de costura da minha mãe com a intenção real de usar alguma coisa dentro dela. Um botão havia saído da minha jaqueta favorita. Passei um tempo procurando o botão certo entre os que ela havia guardado durante anos. Aqueles botões de roupas antigas que parecem inúteis até o dia em que se tornam exatamente o que você precisa. Encontrei um que não combinava perfeitamente, mas que ficava bem assim mesmo. Costurei sentada à mesa da cozinha, com a caixinha aberta na minha frente e a tesoura de cabo verde ao lado.
A tarde entrava pela janela grande. Ninguém comentou sobre o barulho da tesoura. Ninguém calculou se eu estava ocupando espaço demais na bancada. A caixinha ficava bem à vista, no cantinho que eu havia reservado para ela desde o início, na altura dos olhos, onde eu vejo toda vez que entro. A resposta mais poderosa para quem trata você como se você não tivesse lugar não é o confronto que te prende no mesmo ponto. É a construção silenciosa e consistente de um lugar onde você tem todos os direitos. Um lugar com endereço próprio, com chave só sua, com uma caixinha velha de lata na bancada da cozinha e um bilhete colado na geladeira que você escreveu para si mesma numa madrugada difícil, quando ainda não sabia como, mas já sabia que ia chegar lá. Cheguei. Há caixinhas antigas que carregam mais história do que qualquer móvel grande. E há mulheres que descobrem tarde, mas descobrem inteiras, que o próprio lugar no mundo não se negocia, se constrói, botão por botão, madrugada por madrugada. Talvez você também tenha uma lata de biscoito guardada em algum canto, real ou simbólica, esperando para voltar à altura dos olhos. Quando a vida insistir em te empurrar para uma gaveta escondida, lembre-se, paciência que constrói é uma força bonita, mas paciência que apaga precisa virar coragem. E coragem, quando vem acompanhada de opção, sempre encontra uma janela para abrir.